Sejam todos bem-vindos ao Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, CONEC 2026. Ana Cláudia Cardoso, gestora pública e instrutora e multiplicadora do atendimento emergencial ao autismo. Nós hoje vamos conversar, nossa abordagem é sobre como nós temos que desenvolver um comportamento para realizar o acolhimento dos autistas, seja na escola, seja no clube, seja em qualquer lugar de socialização entre as pessoas, porque essas pessoas, elas acabam se isolando e as suas famílias acabam se isolando também. Então, de que forma nós podemos fazer com que essas pessoas possam interagir com as demais e de uma forma segura, para que essa pessoa consiga, de forma cognitiva, conseguir desenvolver a sua rigidez, e conseguir realmente desenvolver todos esses aspectos e as suas relações sociais. Emergência e autismo. Preparar para agir é humanizar para acolher. Nós vamos seguir este sumário e vamos iniciar a nossa abordagem com o que é o autismo. O autismo ou transtorno do espectro autista é uma diferença do neurodesenvolvimento que acompanha uma pessoa ao longo da vida. Quanto mais cedo, de uma forma precoce, conseguir se identificar essa questão, essa criança ou esse adulto, principalmente as crianças, elas podem desenvolver questões com acompanhamentos de psicólogos, acompanhamentos de fisioterapia, que nós dizemos muito a questão da psicomotricidade, nesse sentido, para que essa pessoa consiga estar se desenvolvendo e dentro de uma socialização. As pessoas devem o respeito ao outro, mas a partir do momento que eu tenho realmente o conhecimento da limitação daquela pessoa, do receio, do medo, eu consigo realmente abrir um caminho, abrir realmente os braços para receber essa pessoa e conseguir acolher. Não é só uma questão de inclusão em um determinado grupo social, mas é questão de acolhimento. O termo espectro, ele existe porque o autismo ele não se apresenta da mesma forma. Cada pessoa, ela se apresenta com uma determinada limitação. Seja essa limitação não verbal, a questão de você realmente se comunicar com os seus gestos, a questão da fala, e às vezes a pessoa tem aquele receio de falar alguma coisa ou ela não consegue expressar por meio das palavras o que realmente ela sente naquele momento ou o que ela realmente deseja. Então são peculiaridades que acompanham essa pessoa autista e que deve ser identificada por outros. Mas os outros, eles têm que ter esse comprometimento no sentido de acolher. E para acolher, eu preciso ter realmente saber o comportamento daquela pessoa. Aquela pessoa que está chegando a um evento, aquela pessoa que está chegando a uma confraternização, a pessoa que está chegando à escola, ou seja, em todos os locais que essa pessoa possa realmente entrar e participar de diversas atividades. As características mais comuns: diferença na comunicação verbal e não verbal, por meio da expressão física. Eu consigo, por meio dos braços, das mãos, identificar gestos de uma pessoa, do que ela deseja, do que ela tem medo, receio. Às vezes, só você olhar a pessoa mais retida, a pessoa mais isolada, você já consegue identificar. E a questão do não verbal, por meio das palavras, eu não consigo expressar aquilo que eu sinto e o que eu desejo. Então, eu tenho que observar muito essa pessoa, de que forma? Na forma em que ela realmente tem todo o seu gestual, todo o seu aspecto físico voltado ao que ela está naquele momento sentindo, a sua expressão corporal.
Dificuldades ou formas diferentes de iniciar e manter interações sociais. É uma grande dificuldade. Os próprios familiares, quando são convidados para algum evento, eles deixam de ir, porque eles sabem que em alguma situação as pessoas de repente não vão entender. Às vezes o movimento repetitivo daquela pessoa autista, a forma como ela se expressa, às vezes um grito, às vezes colocando as mãos em seus ouvidos justamente por questões do barulho, elas têm muita sensibilidade. E outras pessoas que não têm esse entendimento podem se comportar de uma forma, tendo uma aversão àquela pessoa. Então os familiares acabam deixando de ir a determinados lugares para que não deixe o seu familiar, o autista, passar por situações difíceis e até tristes para os seus familiares. Acabam por se isolar. E essa é a questão. Nós não queremos que essas pessoas fiquem isoladas. Nós queremos que essas pessoas estejam ao nosso lado, estejam ali participando de qualquer atividade, com as suas limitações. Se todos nós temos as nossas limitações, por que não entender a limitação do outro e colocar que eles estejam aqui no nosso grupo e possam interagir, seja numa brincadeira, seja em uma reunião, seja no clube, seja num jogo de futebol, seja qualquer atividade. Interesses intensos e específicos. Muitas dessas crianças ou esses adultos, normalmente eles têm um objeto. Às vezes é um urso, às vezes é um carrinho, e são objetos específicos, porque realmente aquele objeto acalma aquela pessoa. É uma forma que, de repente, quando ela sai daquele momento de estabilidade, aquele momento que deixa vulnerável, ela consegue ter aquele objeto ali que ela se apega e consegue manter o seu controle, justamente com a ajuda e o acompanhamento, tanto de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de pessoas que realmente são renomadas nesse setor e que identificam que tem que ter uma avaliação desse comportamento e direcionar de que forma essa criança ou esse adulto eles podem estabelecer uma conexão com a sociedade, para que eles sejam respeitados e para que eles sejam acolhidos da melhor forma. A questão do comportamento repetitivo e formas particulares de autorregulação, cada um consegue o seu controle de uma forma. Depende de toda a coordenação dessas pessoas especializadas para realmente desenvolver. Quando essa pessoa ela estiver num clube, de que forma que ela vai se portar, de que forma que ela vai interagir. Então são todas essas situações que começam a ser definidas para que aquela pessoa possa passar por aqueles momentos e ela possa realmente já ter uma simulação do que pode ocorrer e, se caso ocorra, como ela vai se portar. Ou seja, é um estudo mais à frente, é um estudo, uma programação relacionada. O meu cérebro de neurodivergente, de um autista, ele precisa ter um controle, precisa ter uma autorregulação para algo que está imprevisível, para algo que eu acredito que possa acontecer. E essa forma se desenvolve com essa capacitação, com todo esse tratamento, com carinho e relacionado à educação, não só daquela pessoa no sentido de se adaptar ao meio que ela se encontra, como se fosse um camaleão. O camaleão ele se adapta ao meio, onde ele estiver. As cores que ele realmente coloca no seu aspecto físico é como se nós pudéssemos fazer uma comparação. As pessoas, em geral, elas vão se adaptando ao mundo. E essa adaptabilidade é importante para qualquer pessoa. E para os autistas, no sentido de autorregular-se. Ou seja, ele vai ter aquele comportamento que ele vai identificar algo que não estava planejado para que ele realizasse naquele dia, mas ele não vai ter medo, ele vai tentar controlar aquela situação justamente para que ele possa continuar naquele convívio social. Maior ou menor reação contra sons, luzes, cheiros, texturas, sabores e movimento. São todas as questões da sensibilidade. Olfato, paladar, auditivo, são todas essas questões que têm que ser observadas de uma forma muito minuciosa para que essas pessoas possam ter uma convivência e sejam realmente acolhidas
por outras pessoas. Níveis de suporte no espectro. Então, nós temos 3 níveis. O nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1, ele precisa de ter pouca dependência. Então, nós temos aqui, requer pouco suporte, dificuldades na interação social e comportamentos repetitivos. Causam prejuízo, mas o indivíduo consegue lidar com o auxílio pontual. No caso do nível 2, moderado, requer um suporte substancial, dificuldades significativas na comunicação e realmente comportamentos restritos que interferem no seu funcionamento diário. Então, eu tenho dependência de outras pessoas justamente para que a pessoa consiga ensinar de como lidar em situações difíceis, situações que não estavam ali planejadas, não estavam previsíveis. E o nível intenso requer um suporte muito substancial, déficits graves na comunicação verbal e não verbal, com rigidez extrema de comportamentos e prejuízos severos. São aquelas pessoas que têm uma situação mais de dependência e realmente elas conseguem alcançar um grau de desregulação por determinadas coisas que ocorrem no seu caminho, no seu dia a dia. Comportamentos comuns no espectro. Nós temos as dificuldades sociais e de comunicação. Dificuldade em iniciar e manter conversas. Pouco contato visual com as pessoas, são pessoas que elas não conseguem se conectar por muito tempo com outros pelo olhar. A questão da dificuldade em reconhecer emoções e ironias e o isolamento social. Então, a partir dessa questão do isolamento, se todas as pessoas tiverem o receio de realmente sofrer algum bullying, alguma questão que elas não consigam se sentir bem naquela localidade em que foram convidados, elas preferem se isolar. E isso não é o que a sociedade hoje deseja. A sociedade deseja que essas pessoas tenham um conhecimento desse comportamento dos autistas e possam interagir, possam respeitá-los e possam trazer para si os comportamentos comuns no espectro. Quais são esses comportamentos? São identificados com as dificuldades sociais de comunicação, a forma como o autista ele se expressa, dificuldade em iniciar e manter uma conversa. Às vezes você pode iniciar uma conversa e de repente em determinado momento aquela conversa não se estender, ela passar para um outro nível de conversa. Então não há uma sustentação, uma permanência daquela conversa, daquela interação entre palavras, troca de palavras entre as pessoas. Pouco contato visual sustentado. São pessoas que elas não conseguem, por muito tempo, permanecer o olhar no outro, justamente pelas suas questões, pelo seu estereótipo. São essas as dificuldades. Dificuldade em reconhecer emoções e ironias. Às vezes você pode contar alguma coisa engraçada para o autista e às vezes ele vai entender de uma outra forma. Então, assim, a questão da habilidade para entender uma ironia ou, às vezes mesmo, reconhecer as emoções, isso é visível. E o isolamento social. A partir do momento que essas pessoas, elas sabem que a convivência, as pessoas não têm o conhecimento das suas limitações, das suas sensibilidades quanto ao som alto, quanto a uma luz muito forte, quanto a realmente diversas questões que realmente sensíveis e que realmente essas pessoas, elas tem um comportamento desregulado a partir daquele gatilho, seja por uma luz muito forte, por um som muito forte. Então essa é uma tensão. Então essas pessoas preferem, ao serem convidados para ir a um evento, preferem se isolar nas suas residências justamente pelos familiares, o receio, o medo dessas pessoas autistas que pertencem à sua família sofrerem algum bullying, sofrerem uma questão de uma exclusão, então eles preferem se isolar. E não é isso que nós queremos numa sociedade, nós queremos que essas pessoas sejam respeitadas, sejam acolhidas, justamente para que o nosso contexto social se modifique de uma forma voltada para a inclusão. Não a simples inclusão, vou inserir essa pessoa naquele grupo, naquele ambiente social,
mas eu vou acolher. Essa é a diferença. É ter o carinho, ter o respeito e saber das suas dificuldades, das suas limitações, que não são só dela, não são só dessa pessoa. Há um conhecimento que nós temos que ter sobre essas limitações, mas todos nós temos as nossas limitações e temos assim o desafio de tentar desenvolver. E essas pessoas, elas têm um acompanhamento tanto de psicólogos, fisioterapeutas, pessoas da psicomotricidade, da neurologia, justamente para que possam direcioná-la a ter um comportamento adaptável a questões que não são previsíveis no seu campo sensorial. A questão dos interesses restritos e sensoriais foi o que nós comentamos. Movimentos repetitivos e estereotipias, a questão dos movimentos, andar na ponta dos pés, realmente o movimento dos gestos, são todas características das pessoas autistas. Sofrimentos com mudanças e transições, aquele gatilho, de repente aquela pessoa autista está ali dentro de um ambiente e acontece algo que ela não esperava, então pode ser um gatilho para ela se desregular. Hiperatividade, hiperatividade sensorial e a seletividade alimentar. Algumas pessoas, cientistas, observam que essas pessoas autistas, elas têm uma seleção por determinados alimentos. Não é que realmente eles não queiram, mas às vezes é o sabor, a textura, a cor daquela alimentação. Então isso tudo tem um estudo profundo relacionado a quais os alimentos que aquela pessoa, ela pode e ela, ao olhar, ela vai se identificar e vai querer se alimentar. Por isso, há essa questão da seletividade alimentar, que realmente os nutricionistas, eles têm um estudo relacionado a essas pessoas, para que elas possam se alimentar de uma outra forma, que seja mais atrativa, para ter uma qualidade de vida melhor, de acordo com a sua alimentação. A questão de critérios básicos do diagnóstico. O diagnóstico é clínico e de multiprofissionais, não é um único profissional, são diversos. Então a identificação hoje ela é muito avançada nesse sentido. O diagnóstico ele é baseado na observação e no histórico do desenvolvimento. E se for observado, pode ser de 6 a 18 meses. Alguns estudos científicos falam em outros países relacionados à questão dessa faixa etária ser até antecipada nesse sentido, justamente para você já conseguir desenvolver capacidades naquele autista para ele interagir socialmente. Déficits sociais persistentes, dificuldades na comunicação e interação social em múltiplos contextos, padrões repetitivos, comportamentos, interesses ou atividades restritivas e repetitivas. São todas essas minúcias que desenvolvem todas essas características do autismo. E quando nós colocamos aqui, são só os autistas? Nós também. Você já parou para pensar que às vezes você está em uma estrada ou em alguma rua e aquela mão é invertida? Normalmente, se você olhar para aquela pista onde o carro vai passar, às vezes a seta está na direção contrária. E às vezes você está indo com o carro, está autorizado você ir na mão contrária, justamente que são horários de pico para facilitar a passagem dos carros, e realmente você olha e vê a seta ao contrário e seu carro indo naquela direção. Então aquilo para nós já é um pouco difícil, mas você vai se adaptando ao meio. E o autista não é diferente disso, só que ele precisa de um acompanhamento melhor de profissionais para que ele possa se adaptar de uma forma mais amena, de uma forma mais acolhedora no sentido dele conseguir realizar aquela atividade. O atendimento humanizado, a educação e o convívio social. Então nós temos algumas características do ambiente educacional. Reduzir estímulos sensoriais e excessivos, planejamento com rotinas claras, comunicação objetiva com apoio visual e foco nas potencialidades do aluno. Às vezes o aluno ele tem uma dificuldade para ficar sentado ali na sua carteira da sala de aula
por muito tempo. Então, são pessoas que têm uma hiperatividade. Então, normalmente é adaptar. Às vezes, autorizar aquele aluno, uma pessoa, um monitor, passear com ele pela escola por um determinado momento e depois ele retornar para a sala de aula e continuar suas atividades. E não obrigá-lo a ficar ali, já que ele já está tendo uma forma de uma desregulação. Então, é ter esse entendimento e realizar comportamentos compatíveis àquela estabilidade, aquela questão de segurança para aquele autista, para seja a criança ou seja o adulto, o jovem em si. Seria essa a questão. E no contexto social, a paciência e empatia. Não é birra. Os senhores vão observar em muitos livros, muitos escritores falam sobre isso. Então não é birra, é um comportamento que precisa ser regulado porque há determinados gatilhos e esses gatilhos acabam resultando em diversas questões, movimentos repetitivos, a questão da ansiedade ou realmente o autista, ele sair daquele lugar, sair correndo e se esconder em um outro lugar. Então são questões que devem ser observadas nesse sentido. Questão de criar ambientes acolhedores e previsíveis. Nós conseguimos observar aquelas salas sensoriais, seja no cinema, que o som é muito alto e eles são, mesmo com seus abafadores, são pessoas que realmente têm uma sensibilidade enorme ao som. Então, tentar adaptar aquela sala de cinema para eles, mas de forma que eles possam interagir com os demais. A questão no estádio de futebol, que também já existe salas sensoriais para que eles possam participar, observar, mas são que tem toda uma estrutura de som que proteja e que eles possam estar ali de uma forma regulada. Linguagem simples e direta. Evitar rodeios. Se for perguntar algo para um autista, é perguntar de forma que ele responda sim ou não. Não que algo que ele tem que refletir muito para responder sobre aquilo. Perguntas mais assertivas nesse sentido. Respeitar espaços e limites do indivíduo. Se ele está numa sala de aula e de repente ele se retirou, foi para o corredor, alguém acompanhar e tentar entender esse comportamento, justamente para que ele possa ter uma serenidade, se autorregular e retornar ao convívio dos outros alunos. Nós temos 2 exemplos. Exemplo da piscina no clube e a hora do sono da tarde na escola. Na piscina do clube, uma criança autista, ela comparece ao clube e quando ela chega, ela já observa crianças pulando na piscina, outras atividades, jogando futebol ou correndo pelo clube. Então são atividades que o autista ele já vê que ele está entrando em um ambiente que, se ele já não estiver um pouco adaptado ou reconhecer de que forma que ele vai se comportar ali, ele vai se desregular. E o receio da família também de participar num evento, num clube, é de que as outras pessoas não tenham a percepção do limite daquele autista e que possa sofrer bullying ou que as pessoas possam colocar como uma criança mal educada, uma criança rebelde. Então, na piscina do clube, as crianças estavam ali, tinha uma criança autista com seus familiares e as crianças começaram a pular na piscina e diziam: nossa, vamos esvaziar a piscina. E quando a pessoa se joga fisicamente, a água, né, ela se espalha. E o autista imaginou o seguinte, ele falou para o pai e para a mãe: nossa, então se eu pular também, a piscina, a probabilidade, né, dessa piscina esvaziar é muito grande. E de repente, quando os pais olharam, ele saiu correndo e pulou na piscina. Só que quando ele pulou na piscina, ele pulou na parte funda. E não estavam esperando os pais que ele fizesse isso, porque o comportamento sempre, ele ia ao clube, ficava sentado, ficava ali isolado, tomando sol, interagia pouco com as crianças, mas ele não tinha a vontade de ir à piscina. Mas pelas palavras das crianças, ele entendeu realmente que ele poderia ajudar a pular na piscina e realmente para esvaziar, ou seja, retirar a água. Esse foi o entendimento dele. E nesse momento, quando ele se joga na piscina, ele se joga numa parte funda e ele começa a se afogar. O salva-vidas rapidamente, e as pessoas começam a observar, e o salva-vidas pula na piscina para salvar essa criança. Só que quando ele realmente o abraça para retirá-lo da piscina, ele começa a se debater, porque ele não estava esperando aquilo.
E um outro familiar com seu filho rapidamente pula na piscina e ele fala: filho, sobe aqui no ombro do pai, que isso é fundo. E ele sobe e ele se aproxima do salva-vidas com aquela criança autista que está se debatendo e tenta interagir com o autista e diz: meu filho está sobre os meus ombros, tente subir nos ombros do salva-vidas. E ele, ao olhar aquilo ali, ou aquele pai ter aquele comportamento com o filho, ele já se acalma e ele realmente segue, ou seja, ele observa que o outro está nos ombros do pai dentro da piscina e ele passa para os ombros do salva-vidas. E dessa forma eles conseguem sair da piscina de uma forma perfeita, equalizada. Ou seja, precisou que uma outra pessoa, sem ser o salva-vidas, já tivesse o entendimento que aquela criança é autista e fizesse isso justamente para que aquela criança observasse que se ela se comportar daquela forma, que era se posicionar nos ombros do salva-vidas, ela conseguiria se autorregular. Então, olha a importância da pessoa ter esse conhecimento. A outra questão é a hora do sono da tarde na escola. Muitas crianças, quando vão à escola, os pais ficam: vou levar para a escola, não vou, e se fizerem bullying com meu filho. Então, todas essas questões, o receio. Todos os pais têm receio de levar seus filhos à escola justamente por sofrimento de bullying. E os autistas, os pais principalmente nesse sentido, porque eles acreditam: eu não vou estar lá, eu não vou defender meu filho, eu sou o escudo, eu quero protegê-lo, mas realmente ele tem que socializar, justamente para ele manter uma questão de um pouco de independência, né? Um pouco de afastamento dos seus pais, justamente para interagir com o meio. E qualquer meio que ele possa conviver daqui para frente, ele já tem uma autorregulação. E a questão é que, a hora do sono da tarde, todos almoçaram e foram para o soninho no cochilo, na sala do soninho. Então, são aqueles colchonetinhos numa determinada sala e a professora e quem está acompanhando coloca todas as crianças para dormirem. E essa criança autista, ao chegar ao seu colchonete, ela se deita e, de repente, ela se levanta e começa a fazer movimentos repetitivos sentada. Só que as outras crianças, algumas continuaram deitadinhas no seu colchonete e outras começaram a rir e começaram a repetir os movimentos que aquela criança estava realizando. A professora, educadora, rapidamente percebeu a situação, que ele estava sofrendo bullying, e o que ela realmente realiza? Ela pega um colchonetinho, senta no colchonetinho, começa a cantar e fazer o movimento repetitivo que o autista estava realizando. Aos poucos, ela vai diminuindo o som do seu canto e vai se deitando como as outras crianças que já estavam, né? Meio que cochilando. E naquele momento, o autista faz o mesmo movimento que ela e as crianças que estavam fazendo bullying também fazem o mesmo movimento que ela. Então, o que aconteceu nesse momento? Aquela pessoa que é educadora, ela passou a reagir de uma forma que as crianças começaram a seguir aquele comportamento dela. E ela conseguiu realmente trazer aquela criança autista para ela de forma de autorregulação daquela criança. E conseguiram realmente realizar a hora do sono de uma forma perfeita. Então, o que eu posso mencionar para os senhores? O comportamento tanto do pai no clube quanto da educadora são conhecimentos que eles buscaram. Então, por que os senhores não buscarem esse conhecimento também? E quando uma pessoa autista chegar ao convívio social, os senhores saberem como se comportar nesse sentido. O acolhimento, a chave para a verdadeira inclusão é ver o autista. Não é olhar, mas sim ver de uma forma sensível, ver realmente como eles se encontram nesse sentido, com respeito, com paciência e com a sua presença. Como agir em situações da crise? Mantenha calma. A questão de a sua tranquilidade é o primeiro recurso. Então, se ele está num momento desregulado, é realmente manter a sua tranquilidade e passar essa tranquilidade para outra pessoa. Comunique-se com clareza. Se é para sente-se aqui, sentar, olha no clube, o pai colocou o filho sobre os ombros na piscina, ele observou
e realmente ele repetiu aquele movimento que o deixou de forma regulada. Avalie o ambiente, verifique os gatilhos. Às vezes a pessoa entra, o autista ele está ali numa forma serena, de repente o som, a música na festa aumentar o som, pessoas começam a gritar e aquilo ali é um gatilho para aquela pessoa que está ali naquele convívio, naquele momento. Ofereça um espaço seguro, sempre em algum lugar, seja na escola, seja no clube, seja em algum lugar, um restaurante, às vezes se há aquele gatilho naquele momento, verificar um local isolado ali, só para que ele possa permanecer naquele local e depois ele retornar de forma regulada para onde ele realmente se encontrava. O que não fazer durante uma ocorrência? Não grite ou discuta com uma pessoa autista, porque isso vai levar com que aquele gatilho que já foi disparado, ele aumente. Então, a serenidade ela não vai vir de uma forma muito precisa, ela vai demorar mais. E tem algumas pessoas que demoram horas para realmente voltar àquela cognição de serenidade. A questão de isso escala uma situação e aumenta a sobrecarga sensorial. Não use a ironia e o sarcasmo, porque é algo que é muito forte para as pessoas autistas. Não toque na pessoa sem permissão. Avise. Olha, eu posso chegar, me aproximar e realmente tocar aqui no seu ombro? Posso levar você para uma outra sala? Posso te encaminhar ali para subir as escadas? Vamos subir as escadas juntos que as pessoas estão saindo desse evento, preciso subir a escada e vamos? Então é dizer o que vai ser feito, demonstrar o que ele precisa seguir e demonstrar para ele que o pedido que você fez realmente possa trazer uma segurança para que ele repita aquela ação. Não punir e não repreender. Então, é fazer com que aquela pessoa consiga entender realmente como ela tem que se posicionar, qual é a atitude que ela tem que realizar. Ajudando com segurança e acolhimento. Eduque-se, aprenda, busque conhecimentos. Não são conhecimentos só pelos livros, mas participação de congressos, participação em seminários que tenham conhecimentos que você possa até multiplicá-los para outras pessoas. Respeite a individualidade. Cada um tem as suas características e o respeito é o principal. Promova a inclusão. Convide. Faça com que essas pessoas e seus familiares sintam-se de forma segura no convívio social, em um evento, em um clube, em qualquer lugar que seja. Colabore com os profissionais. Ele tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, tem pessoas que trabalham a sua psicomotricidade. Ajude, tente entender o que está sendo desenvolvido com ele e tente levar ele para locais que ele possa realmente interagir, se adaptar e testar aquilo que foi ensinado. Então, o que eu posso dizer para os senhores? Qual o seu papel? Preparados para agir com acolhimento? É isso que eu deixo a pergunta no ar para os senhores. Muito obrigada. Deixo aqui o meu contato do @AnaBrasilMar, onde os senhores, passando a refletir sobre isso, possam ir lá nos visitar para outros assuntos e realmente possam nos dizer nos comentários qual é o seu papel, se você está preparado para acolher, se você está preparado para se desenvolver e contribuir para uma sociedade não só pela palavra da inclusão, mas a palavra do acolhimento. Muito obrigada a todos e até a próxima.